Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para fazer um teste para a transmissão dos cultos ao vivo da Igreja Batista de Casa Verde. Então, isso aqui é um teste, mas nós queremos, sem dúvida alguma, louvar e adorar ao Senhor. Então, estou aqui com o Ismael. Vou pedir para o Ismael fazer uma oração para a gente começar nosso momento aqui. Então, Ismael, ele não está aparecendo na câmera, que ele não quer, mas ele vai orar para nós começarmos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Queria agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Peço para que o Senhor possa cuidar, Pai, das pessoas que estão no grupo de risco, Pai. Também para que o Senhor possa cuidar das pessoas, Pai, de São Paulo, Pai. Para que o Senhor possa estar abençoando cada uma, para que não pegue esse vírus, Pai. Também, Pai, queria pedir para que o Senhor possa estar cuidando também dos cursos, Pai, da Igreja Batista de Casa Verde. Sim, Jesus. Para que o Senhor possa fazer com que esse modo agora que estamos inovando, Pai, possa dar certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos começar louvando ao Senhor com uma música muito conhecida, a música Senhor, Te Quero. Então, e você na sua casa, cante conosco também. Seja o desejo dos nossos corações. E como isso aqui é um teste, nós vamos também meditar na palavra do Senhor com uma passagem que fala a respeito de um teste. Só que um teste diferente, um teste real, um teste de vida. Então nós vamos abrir as Bíblias, você abre na sua casa, vou abrir aqui, no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, nós vamos ler os versículos de 12 a 15. Tiago, capítulo 1, de 12 a 15. Então você já deve ter aberto aí no seu celular, na sua Bíblia. Eu vou ler aqui, diz assim a palavra do Senhor.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deveria dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós vamos falar de teste. E talvez você tenha prestado atenção na passagem e não notou nenhuma palavra que diga aqui teste. Mas, na língua grega, nós temos uma palavra que é traduzida de duas maneiras nesse pequeno trecho. Lá no versículo 12, nós temos a palavra provação. E no versículo 13, e também descendo no 14 também, nós temos a palavra tentação. Tanto provação quanto tentação tem o mesmo sentido, o sentido de teste. Na língua original grega, em que o Novo Testamento, a carta de Tiago foram escritas, é a mesma palavra. Então, talvez você esteja pensando se é a mesma palavra, porque na língua portuguesa e em outras línguas também foi traduzida de duas maneiras diferentes. Porque esse teste, que é um teste da vida cristã, os testes que nós passamos diariamente para com o nosso Deus, ele pode ter dois resultados e ele pode ter também duas fontes. Então, o diabo vem e testa. O que o diabo quer fazer com você? Esse teste que o diabo faz é a tentação, para que você caia na tentação. Então, quando esse teste é vindo da parte do diabo e as pessoas caem, os cristãos caem, esse teste ele é chamado então de tentação. Já ao passo que quando esse teste vem da parte de Deus para nós nos aperfeiçoarmos na nossa fé, esse teste já é chamado de prova, uma provação vem da parte de Deus. Então depende da origem e depende do resultado final. Talvez alguém diga, mas e se Deus mandar um teste, uma prova, e a pessoa reprovou no teste? É tentação ou provação? Então o teste não veio de Deus, veio do diabo. Porque você caiu na tentação, nesse exemplo que nós estamos passando, estamos colocando. Talvez ainda você fique confuso, mas espera aí, será que é isso mesmo? Mas e se vem aquela tentação sobre a sua vida e você fica firme? O diabo vem e testa você. E você fica firme, aí você passou. Foi uma aprovação, não era uma tentação, mas veio do diabo. O que eu posso dizer para você é que Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus tendo o controle de todas as coisas, Ele tem controle até do que o diabo vai fazer na tua vida. Então o diabo, se a gente parar bem para pensar nesse sentido, ele é um boneco nas mãos de Deus. Ele sabe muito bem, Deus sabe muito bem que o diabo quer fazer todo o mal para nós. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vem e coloca esse teste para nos tentar, para nós cairmos. Mas aí Deus transforma, quando o cristão se apega com Deus, está em comunhão com Deus, Deus transforma esse teste, que era uma tentação para você cair, para você se apegar com Ele, te dar forças e você passa no teste. Na verdade, era uma aprovação. Vamos ver o que o texto diz aqui. Diz ali, feliz, ou em outras versões, bem-aventurado, versículo 12, é o homem, né? O homem, a mulher, o ser humano, que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aqui logo de cara a gente já vê uma questão interessante. Feliz o homem que persevera na aprovação. Nos nossos dias a gente quer tudo para ontem, tudo rápido. O pessoal já quer saber quando que vai passar esse negócio do coronavírus. A gente não sabe. Alguns falam 3 meses, outros já falam 5 meses. Então nós gostaríamos que final de semana estivéssemos na nossa igreja já cultuando ao Senhor. Contudo, a gente sabe que vai demorar um pouquinho mais. Mas o que nós percebemos aqui é que a palavra persevera nos aponta para algo duro, algo severo. Através de algo severo é que você conquista aquilo. Ou seja, esse teste não é rápido. Não é um teste de responder 1 ou 2 perguntas. É um teste que vai ser demorado. Então, quando você estiver na aprovação, se apegue com Deus. Pode ser que fique mais difícil.
mas se apegue, cada dia mais busque mais a Deus e vá ali perseverando. Então isso mostra a questão do tempo, vai demorar um pouquinho mais. Mas a palavra de Deus diz que se você perseverar na provação, não cair, se apegar com Deus, vai dizer que você foi aprovado e que você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso daqui já aponta para os céus, a coroa da vida, né? E depois de aprovado. Então, para ter essa prova aqui, que o teste na verdade é uma prova, como se fosse uma avaliação, o pessoal faz vestibular aí no final do ano, coisa dessa natureza. Então essa questão da aprovação é uma palavra que Tiago usa aqui, que era usada para testar dinheiro. Então naquela época lá não tinha dinheiro no papel, o dinheiro era moeda, né? Então como é que eles testavam? Pegavam a moeda e davam aquela mordidinha para ver se ela quebra ou não. Se a moeda quebrasse, aí a moeda não era de nada. O material da moeda não era de qualidade boa, né? Então a moeda não prestava, não tinha o seu valor. Agora, se a moeda foi e passou ali, não quebrou, foi aprovada. Não, essa daqui é legítima, tem um valor que está escrito nela direitinho. Então pense nisso também na hora do teste. Pense que você está sendo testado para ser aprovado. Pense nisso. Mas em contrapartida também Tiago fala desse teste da parte do diabo, da tentação, que infelizmente muitos cristãos acabam caindo. Se cair, pense nisso. Deus não nos quer perfeitos, sem erro. Deus nos quer irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido. Por quê? Porque mesmo se já pecou, pediu perdão a Deus e já se arrependeu do seu pecado. E ali nem o diabo vai poder apontar o dedo. Ah, você fez isso. Você vai falar assim, eu fiz, mas já me arrependi. Então, quanto que está a minha conta lá com Deus? Se estava -1 por causa do meu pecado, agora está zerada. Isso é ser irrepreensível, que não pode ser repreendido porque já se arrependeu e pediu perdão. Mas o versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, mostra aqui que a tentação ela tem uma fonte, que é o mal, é o pecado. E o pecado entrou na terra através de Satanás. Então, é como se o mal, o pecado, o próprio diabo, ele fosse até Deus e forçasse Deus a fazer algo ruim. É o que diz aqui. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, o diabo vai falar para Deus, faz isso, faz aquilo outro. Deus vai falar, não vou fazer. Eu vou fazer o que é certo, quem manda aqui sou eu, não é você. E pronto, acabou. Então a gente sabe muito bem que essa questão aqui não é possível, né? E Deus diz aqui, a ninguém tenta, ou seja, Deus não coloca teste para ninguém cair. Deus não fica feliz com seus filhos caindo ali. Pelo contrário, Deus sofre com nós caindo em tentação. Quando nós caímos em tentação, Ele sofre porque Ele quer ver de nós ali, quer nos ver firmes, quer nos ver ali progredindo. Então, quando você for tentado, não diga estou sendo tentado por Deus. Não diga dessa forma. Não coloque a culpa em Deus. É muito chato, muito triste quando as pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu estou chateado com Deus. Poxa, né? Por quê? Porque Deus tem que te servir, é isso? Deus tem que fazer tudo o que você quer? Então quem manda aqui? É você que manda em Deus ou é Deus que manda em você? Quem é o Criador e quem é a criatura? Sem dúvida alguma que Deus que tem o controle, Ele é o Criador, Ele que manda e nós devemos nos submeter. Então pode ser que você não entenda porque está acontecendo, mas Deus tem um propósito se você se voltar para Ele, se arrepender dos seus pecados, estar em comunhão com Deus. Então isso que diz no versículo 13, é a tentação. Agora o 14 explica: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, nós somos tentados pelo próprio mau desejo, né? Nós pecamos por causa de 3 razões básicas: o diabo, o mundo e nós mesmos. Então basicamente é isso. Tem pessoas e cristãos, infelizmente, que o cara está andando na rua, tropeçou na pedra, caiu, aconteceu alguma coisa, já vai falar que foi Satanás que colocou aquela pedra no caminho dele. Poxa vida, mas por que a pessoa não viu que a pedra estava lá? Então a gente precisa pensar também que
nem tudo é culpa de Satanás. Nós mesmos temos que reconhecer que temos a nossa parte carnal pecaminosa já. É o que o Tiago está falando. Cada um é tentado pelo mau desejo. O que o diabo vai fazer é colocar uma isca. E aí quando a gente cai na isca do diabo, foi o nosso próprio mau desejo. E ele nos arrasta e nos seduz. Ele vai buscando a gente, vai puxando a gente e vai nos seduzindo. A pessoa seduzida, normalmente ela não está pensando direito. Então a gente acaba vendo que isso que faz é como se o diabo nos cegasse o entendimento. E aí diz o versículo 15: então esse desejo, mau desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a gente tem aqui o nascimento, que não é o novo nascimento, mas sim é o nascimento do pecado. Esse nascimento do pecado, ele tem uma concepção, por assim dizer. Ele foi concebido, ele tem uma gestação. Então veja, esse mau desejo vem na nossa mente e começa a ver, se eu fizer isso, não tem ninguém olhando, coisa dessa natureza, ele vai ali sendo gerado, é a gestação do pecado. E aí chega uma hora que aparece o ato do pecado em si, dá à luz o pecado. E o pecado se torna ali real, visível. É isso que o texto está falando. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Sem dúvida que morte aqui não é no sentido de morrer fisicamente. Mas o que acontece quando alguém morre fisicamente? A pessoa está separada. No velório, nós estamos separados daquela pessoa que está sendo velada. Então, nunca mais vamos poder conversar com ela ali, vamos, por assim dizer, está só o corpo ali da pessoa, estamos afastados, separados. Então, essa morte aqui é a separação com Deus, é a quebra de comunhão com o nosso Senhor. Então, será que nós, como filhos de Deus, vamos querer ficar afastados dele, do nosso Pai? Que filho que quer ficar sem estar na comunhão, sem ter o relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Essa quebra de relacionamento é a quebra de comunhão. Que nós possamos entender muito bem esse teste da vida cristã. Que a provação leva tempo, tem a perseverança. E que nós vamos ser aprovados se ficarmos firmes com Deus, recebendo o direcionamento dele. E vamos ser ali, receber a coroa da vida lá nos céus. E que o diabo quer toda hora te derrubar. Ele quer te testar para o mal. Ele quer te tentar, quer fazer você ser arrastado e seduzido. Como uma pessoa que não tem controle da própria vida. Arrastar é isso, não é verdade? Quem que eu consigo arrastar? Eu consigo arrastar alguém que é mais fraco do que eu, alguém que é mais leve. Pego meu filho no colo e arrasto ele. Se for alguém maior, não consigo. Ou seja, a gente está mostrando que ali diante do diabo, se estamos sendo tentados nesse sentido, o diabo consegue, através ali do mau desejo, nos arrastar e nos seduzir. Então, que não sejamos arrastados por ninguém e muito menos seduzidos para o mal. Que sejamos, sim, guiados por Deus. E quando formos guiados por Deus, nesse teste da vida cristã, Deus vai olhar para nós e vai falar: parabéns, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei e seremos aprovados. Amém? Esse foi o nosso culto teste, por assim dizer. Esperamos que tenha dado tudo certo. Guardamos ali os comentários sobre os detalhes técnicos em geral, para também poder fazer sempre melhor para nosso Senhor. E domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã e também às 18h30, 6h30 da noite, estaremos ali com o nosso culto, também adorando o Senhor como igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.